Boa tarde, pessoal, para quem está nos acompanhando aqui no Zoom. Bom dia, boa tarde ou boa noite aí para quem está nos acompanhando no YouTube. Né? Eu sou Eduardo Tigrinho, responsável aí por encontrar parcerias aqui para a Tech Labs Curitiba. E para você que caiu no vídeo aí e não sabe quem somos ou o que fazemos, eu vou dar uma breve explicada. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos que ensina gratuitamente aí na faixa ciência de dados, desenvolvimento web e inteligência artificial para os nossos alunos. Ao longo do semestre, né, nossos alunos desenvolvem um projeto que visa beneficiar alguma parte aí da nossa sociedade. E para ajudá-los, nós contamos com mentores voluntários, com experiência na área e que passam esse conhecimento adiante. E para melhorar a experiência dos nossos alunos, nós contamos com a ajuda de palestrantes, que são verdadeiras referências no que fazem e motivam ainda mais nossos alunos. Né? E para que nós consigamos aí nos manter, nós precisamos de empresas que nos patrocinam e façam com que esse projeto seja sustentável. Então, se você quer ser um mentor ou palestrante, por favor, entre em contato conosco, né? E se você tem uma empresa ou conhece alguém que se interesse em uma parceria conosco, pode, por favor, entrar em contato conosco aí através do Facebook ou LinkedIn Tech Labs Curitiba, Instagram techlabs.cwb, ou mandar um e-mail para eduardo.tigrinho@techlabs.org. E falando em parceria, hoje teremos uma palestra sobre Customer Experience com um convidado muito especial e que eu fiquei muito feliz aí com o aceite do convite. Ele que é um executivo com ampla experiência no setor automotivo, de tecnologia e serviços, ele que é apaixonado por desenvolver soluções disruptivas envolvendo pessoas, tecnologia e forte colaboração com clientes de diversos segmentos de negócio. Ele que é engenheiro mecânico, pós-graduado em finanças e MBA em marketing, e atualmente ele exerce na Volvo do Brasil a posição de diretor de serviços e experiência do cliente. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Padilha, o palco virtual é seu e fique à vontade. Muito obrigado. Legal, legal. Boa tarde, Eduardo. Bom dia, boa noite para quem for assistir depois. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É sempre bom, né, a gente ter alguma oportunidade de compartilhar conhecimento, né, e levar um pouco, né, de educação, né, para o mercado, né, e para quem realmente aí está se arriscando, né. Digo assim, né, empreendendo significa se arriscar, né. E eu trago aquela imagem que está ali atrás, ó, que é basicamente isso, né? Você pular de uma pedra para outra, né? O cenário às vezes é bonito, né? Mas você precisa cair em pé e se manter em pé, né? Então, é bastante interessante esse projeto e espero que eu possa contribuir um pouco com vocês nesse tempo aqui, né? Bom, vamos lá. Nós temos aqui quantas pessoas ao mesmo tempo, só para trabalhar um pouquinho de interação, né? Porque no sábado sabe como é que é, né? Quando a gente está, às vezes, né? Muita gente agora está aproveitando um shopping, uma loja, alguma coisa assim. Ainda mais agora que abriu um pouco, né? Esse cenário de pandemia, as pessoas estão alucinadas na rua. Mas eu queria lançar uma pergunta aí para vocês, né? E é uma pergunta virtual, né? Posso chamar assim, né? Muitos aí que vão assistir depois não vão ter habilidade de responder, porque não vão estar ao vivo, mas é importante a gente ter uma noção. O que é para vocês a experiência do cliente? Né? Você pode usar o chat aqui e tal. O que vem à cabeça de vocês quando vocês falam de experiência do cliente? Né? Já adiantando que esse não é um tema novo, é um tema já bastante batido. O que acontece é que vem se mudando os termos ao longo do tempo, e principalmente agora nesse cenário de pandemia, né? O futuro se antecipou. E quando vem essa questão de experiência do cliente para vocês, o que vocês acreditam? Vamos ver aqui, ó. A Cleide Legal colocou que a Nubank em comparação com os outros cartões anteriores. Legal. Uma referência de uma fintech, né? Que é a Nubank.
que mais? Entregar algo para o cliente que ele consiga utilizar sem muita dificuldade, facilitar a vida das pessoas. Esse é um ponto bem importante, Eduardo. Facilidade, né? Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Vender o produto certo para o cliente certo e excelente pós-venda. Exatamente. Também muito a ver com isso. Então, quando eu penso assim, em experiência do cliente, a primeira coisa que me vem na cabeça são as sensações, né, que a gente tem, as emoções que a gente tem ao usar um produto ou serviço, né? Tem produto que você usa e fica fascinado, fica feliz, e tem produto ou serviço que você fica pé da vida ali, né? Então eu, quando escuto a experiência do cliente, eu já lembro das emoções ali. Exato. Ou seja, as suas reações perante a entrega de um serviço ou uso de um produto, né? Aquilo que te marca, né? E quando a gente tem um problema com uma empresa, né? Vamos imaginar que a gente fez uma compra online, uma alta expectativa, né? Você muitas vezes, às vezes quer comprar um livro, quer comprar um eletrônico, quer comprar agora, né? Com a pandemia, muita gente comprou de tudo pela internet, né? Roupa, calçado, enfim. E aquilo não dá certo, né? E aí, como é que fica a tua impressão sobre essa entrega, né? Ou seja, ela fica bastante impactada, né? Que leva muitas vezes, né, num ato mais extremo, as pessoas irem para as redes sociais, né? Fazerem posts virais, né? Que a gente chama, né? Quer dizer, fala, poxa, a marca tal promete tal coisa e não entrega, é mentira, esse tipo de coisa, né? Então, a experiência do cliente, na verdade, ela é uma ciência hoje em dia. Né? E por que é uma ciência? Porque ela abrange o processo end-to-end, ou seja, do início ao fim, né, da cadeia de criação, né, produção, distribuição e acompanhamento, né, dos clientes que usam aquele produto, aquele serviço. Né? E nem todas as empresas, nem todas as startups, muitas vezes, elas pensam nisso. Né? E por que não pensam nisso? Porque muitas vezes a gente foca naquilo que a gente sabe fazer. Né? Então, vou dar um exemplo aqui da Nubank, né? Que a Cleide trouxe aqui, bastante interessante. Por que a Nubank se tornou disruptiva no mercado de cartões? Né? Primeiro, porque você não precisa ir ao banco. Né? Quem que gosta de ir ao banco hoje em dia? Né? É péssimo, aquela experiência de você entrar em porta rotativa, né? Tirar tudo que tem no bolso, estacionar, às vezes vai de carro, estacionar num lugar, já começa a tua experiência de ir ao banco, já é muito complexa. E ninguém vai ao banco porque é legal ir ao banco, né? Puxa, eu vou lá visitar o banco, né? Quer dizer, às vezes você vai lá, olhar sua conta, resolver um problema, fazer uma transação e etc. E nem sempre é algo super agradável, a não ser quando você vai receber um bom dinheiro de alguém, né? Então, até o Luiz colocou aqui, sem taxa de anuidade, o Interbank também, o C6, né, o C6 Bank, e vários outros que surgiram aí, que são as famosas fintechs. Então, essas fintechs, elas vieram, vou pegar esse exemplo que eu acho que é bem dia a dia nosso, né? E essas fintechs, elas vieram para causar uma disrupção no mercado. Mas não a disrupção no serviço bancário em si, né? No cartão de crédito, mudar, não é mais cartão, agora é, sei lá, dinheiro virtual, né? Ela veio justamente, essas instituições vieram justamente para cobrir uma fatia que os bancos tradicionais não são bons em fazer, que é exatamente entregar uma experiência de uso, né, do cartão, da sua conta, enfim, diferenciada às grandes instituições bancárias que a gente vê aí, as tradicionais, que ano após ano acumulam faturamentos astronômicos. Né? E aí, o que acaba acontecendo? Né? As pessoas elas aderem a isso, porque veja bem, pegando o caso da Nubank novamente, né? Quando a Junqueira criou, né, junto com lá o seu sócio, a Nubank, o que ela queria? Né? Quem depois puder ver o case da Nubank, ler no LinkedIn, lá tem o perfil dela, ela queria justamente entregar o que os outros bancos não entregam. O dinheiro continua da mesma forma, o cartão da mesma forma, a transação bancária sob as regras do Banco Central, mas entregar aquilo que era extremamente necessário,
que os clientes basicamente se veem perdendo tempo, né, com uma transação bancária, e eles vieram para ocupar essa fatia e, obviamente, cresceu aí de maneira infinita, né, a quantidade de clientes, né? Até o Luiz colocou aqui, sem taxa de anuidade, né? Quer dizer, a anuidade esse é um outro ponto, um monte de taxa, um monte de recolhimentos que esses bancos, na verdade, cada vez mais faturam de maneira astronômica, né? Então, a experiência do cliente hoje, ela está atrelada ao uso, né? A você usufruir do serviço do produto. Vou dar um outro exemplo para vocês, bem claro, até que eu acabei de passar agora. Serviço de atendimento celular, né? Telefonia, TV por assinatura, que esse é um mercado que já está caindo por terra, por causa do pay-per-view e tudo isso, né? Experimentem vocês tentar cancelar uma conta de celular ligando lá, né? Você liga lá, é uma URA, Disque 1, Disque 2, um monte de mensagens. Olha, agora estamos com os atendentes em home office devido à pandemia, blá, blá, blá. Então, até você conseguir falar com alguém, a experiência é péssima, né? Então, claro que pela imensidão de serviços num call center de uma empresa que oferece serviço móvel, né, celular, é uma infinidade de coisas que eles provêm, né? Desde uma revisão do boleto bancário, desde o próprio serviço que não está funcionando, o pacote de dados, etc. Se você colocar o atendimento numa única pessoa, talvez essa pessoa não tenha o conhecimento completo para atender numa só chamada, que a gente chama de First Call Resolution, que é a resolução na primeira chamada, tudo aquilo que o cliente quer, né? Então, acaba sendo uma experiência péssima, né? E isso não muda ao longo do tempo. E por que não muda? Porque muitas vezes essas empresas, elas verificam, né, se realmente é prudente para elas ter uma experiência premium ou se também é interessante ter esse estresse com o cliente. Porque, queira ou não, tem clientes que não têm paciência de entrar numa URA de contato, numa URA de relacionamento e tentar cancelar o seu serviço. E aí o que esses clientes fazem? Eles empurram com a barriga. E, queira ou não, essas empresas, elas continuam mantendo o seu faturamento. E o que acaba acontecendo? Não só nesse ramo de telefonia, né, em outros ramos. Quando a gente fala de churn, né, que é um termo muito usado em serviço, depois vocês podem procurar aí na internet, CHURN, para quem não conhece, existe o churn saudável nessas empresas. Existem empresas que falam, não, eu quero ter como objetivo um churn zero. O que é um churn zero? Em que eu não perca clientes. Que eu só incremente minha base de clientes. Só que isso tem um custo. E isso tem um processo desenvolvido por trás e assim por diante. E isso vem da estratégia que é definida nessa organização, que é chamada de centralidade do cliente. Então, veja bem, vários termos aí. A gente fala da experiência pontual com o cliente, que é o serviço que você liga naquele momento para poder tratar o problema. Você tem a experiência do cliente, que é o relacionamento e o conjunto de relacionamentos do cliente com aquela organização. E algo maior, que é a centralidade do cliente, que é a estratégia macro. Então, o Eduardo me passou aqui um exemplo aqui dos projetos que vocês estão trabalhando, né, que o grupo está trabalhando aí no TechLabs. Né, o Benigma, a Cookpedia, a Contraturno, a análise do Enem, etc. Qual que é a estratégia que vocês, cada um de vocês que está por trás desses projetos, desenvolveu em relação aos clientes, aos usuários? E quando a gente fala de cliente, não é só cliente pagante, pode ser um cliente de um serviço sem fim lucrativo, por exemplo, como é o próprio TechLabs aqui. Você está promovendo uma experiência para os seus clientes, né? Vocês estão realmente levando conhecimento, é uma experiência diferenciada, né? E esses projetos que estão aqui, como é que foi pensada essa questão da experiência do cliente? O que vocês querem entregar? Porque o que acaba acontecendo muitas vezes? Eu sou engenheiro, né, de formação. E nesse mundo de engenharia, o que eu observo assim? A gente sempre quer inventar algo, a gente quer inventar um produto, melhorar um produto, pensando que vai ser bom para o cliente, né? Ninguém pensa em algo para ser ruim para o cliente. Então, vou dar um exemplo, né? Na indústria automobilística, né? Onde eu estou inserido já há alguns anos, enfim. E eu comecei na indústria de carros leves, né? De carros premium, né? Lá na década lá de 90 e pouquinho, alguns acho que nem eram nascidos aí, né? Mas sempre essa questão da experiência do cliente foi sempre alta. Por quê?
Porque a gente sempre imaginava que para desenvolver um determinado conforto no banco do carro, posição de dirigibilidade, couro no volante, costuras aparentes, etc., aquilo é legal para o cliente. Fala, puta, aquilo dá um ar de sofisticação e tal. E o que acontecia anteriormente? A gente lançava o produto, né, do jeito que a indústria achava, os designers achavam, né, os engenheiros, os marqueteiros e vários outros, e lançava no mercado. Aí depois você lançava uma pesquisa e falava, olha, o cliente não está muito interessado, sabe, em cor da costura da capa de couro do volante, sabe? Aquilo lá não agrega muito valor para ele. Ele acha bonito, mas não está faltando mesmo é um apoio de braço para o cara dirigir. Está faltando um conforto. E aí você começa a observar que o cliente ele começa a colocar outros parâmetros, ele começa a colocar variáveis no processo que sempre você nunca pensa, que você não tinha pensado. Por quê? Porque você não foi lá falar com o cliente o que ele espera em termos de uso de produto e de serviço. Então, é sempre uma abordagem de dentro para fora. Quando essa abordagem de dentro para fora, ela tem um alto risco. Basicamente, é o rapazinho aqui atrás pulando de uma montanha para outra. Eu lanço o produto, eu lanço no mercado, torno ele disponível e depois o que eu vejo? Falo, olha só, o cliente não queria aquilo que eu fiz, que eu desenvolvi, ele queria outra coisa. Aí sai a engenharia correndo, fazer um monte de mudança, o designer, não sei o que, uma mudança, aí lança o chamado facelift, geração 1, geração 2, geração 3, etc. Né? Tem algumas montadoras aí que gostam de maquiar um pouco o carro, né? Então você nem sabe às vezes que ano que é, porque muitas vezes você lança conforme uma plataforma de produto ou até para reduzir custo e você não perguntou para o cliente se ele quer aquilo. Isso serve para qualquer coisa que a gente desenvolve hoje. Né? Lendo aqui mais uns exemplos, obrigado aí, pessoal, pela interação, bem legal. O exemplo dos Correios. Os Correios, para mim, é uma infelicidade. Por quê? Porque os Correios, hoje, eles têm a maior malha de distribuição possível, né, de encomendas do Brasil. Só que existe uma outra questão por trás. Por que o Correio é ruim? Porque ali tem uma questão de gestão. E até agora tem aí a conversa da privatização dos Correios. Inclusive, Magazine Luiza, né, tá atrás, o Amazon estão brigando. Por quê? Porque o que eles querem? Eles querem malha de distribuição. Porque malha de distribuição logística é cara. Agora, imagine vocês pegarem uma malha de distribuição nacional dessa, entregando até lá em casa de palafita, na região norte, né, num determinado rio lá, perto do rio Amazonas, né? Como que você entrega rápido uma encomenda lá? É tendo uma boa gestão e tendo volume, obviamente, porque é muito caro fazer essa alteração logística. Então, por isso que os grandes players aí de varejo estão altamente interessados em comprar os Correios. Claro que o ticket vai ser extremamente caro. Né? Mas, no fim das contas, o que está por trás de tudo isso? Né? É você ler, num primeiro momento, quais são os desejos, quais são as expectativas do cliente. E eu vou voltar um pouco no exemplo da Nubank. Então, o que a Junqueira fez lá atrás? Falou, olha, é o seguinte, é uma M, você tem uma conta em banco hoje. Eu não consigo falar com o atendente, eu não consigo resolver meu problema. Para eu cancelar um cartão ou transacionar qualquer coisa no meu cartão de crédito, é um parto. Falou, não, então nós vamos ocupar essa faixa. Porque cartão todo mundo tem. Então, a gente cria uma identidade roxa, né? Muito legal. Você empodera o atendente. Então, quem teve a experiência aí da Nubank, ligar para o atendente, falou, estou com um problema com o cartão, né? Às vezes você realmente teve um problema, o atendente tem poder de resolver o problema, inclusive ele até te manda um mimo, dependendo da situação. Existem situações que esses atendentes mandam um bilhete feito à mão, se desculpando pela má experiência que aquela pessoa teve e reparando o erro, reparando o equívoco, ou um problema do processo, que toda empresa está passível de ter problemas em processo, é normal. Mas ter problema não é ter problema, é como resolver o problema. Né? Então, as empresas hoje, elas têm muita dificuldade de resolver o problema, de reverter a insatisfação dos seus clientes. E pior, muitas delas, inclusive, tentam justificar. O senhor que usou errado. Né? Já vi casos assim. Mas o senhor, por favor, agora o senhor está colando na internet, então o senhor desliga o senhor já desligou da tomada? Aí você fala, puta, eu sou um idiota mesmo, né? Porque o cara está me perguntando se eu desliguei da tomada.
Se eu estou na frente do computador, se eu estou na frente da minha caixinha do modem, quando eu ligo com a net da vida, enfim, né, claro, oi, o que seja, né? Quer dizer, as pessoas se sentem, além disso, lesadas pelo serviço não entregue, elas se sentem maltratadas, feitas de idiota, né? E isso gera um outro estresse que é tentar cancelar. Então, quando você tenta cancelar, você tem que ligar para 500 lugares, inclusive propositalmente, existem URAs que derrubam as pessoas. Para as pessoas tentarem desistir e não ligar de novo. Elas pegam as faixas de tolerância. Eu não, já estou de saco cheio, deixa para outra vez. E aí elas conseguem continuar com a sua base de clientes. Claro que se vocês perguntarem para essas empresas, vão falar, não, isso não existe. Tipo o Padre Quevedo, isso não é que existe, né? Isso não é que existe. Não, claro que existe. Isso faz parte da estratégia. Então, quando se fala, então, nessa questão de experiência, de estar próximo dos clientes, significa entender a necessidade desses clientes e, principalmente, foi dito aqui sobre, que eu achei bem interessante aqui, facilitar a vida das pessoas, foi o que o Eduardo colocou aqui. Facilitar as vidas das pessoas, muitas vezes, custa dinheiro, porque você precisa investir em processo, você precisa investir em tecnologia. Vou dar um outro exemplo bem interessante, daí eu já vou passar para os outros comentários aqui. Nessa fase agora de pandemia, houve um boom do serviço de delivery, né? E o que acabou acontecendo? No início, eu usei um desses serviços, né, de um restaurante que eu gostei muito, que eu gosto muito aqui em Curitiba, e falei, vou pedir através desse delivery. O que aconteceu? Eu não recebi a comida que eu pedi. Passou 2 horas, eu tentei interagir pelo chat do aplicativo lá, e, na verdade, eu conversei com o motoboy, você tem a oportunidade de conversar com o motoboy, e tinham passado 2 horas, eu tinha visto pelo aplicativo que o restaurante recebeu o pedido, que estava em preparação e estava disponível, e nada de eu receber. Falei, caramba, que coisa é essa, né? Entrei em contato com o motoboy e falei, olha, não recebi o pedido, só um minutinho. Aí o aplicativo trocou de motoboy, foi um outro assumiu a entrega, depois um terceiro assumiu a entrega de novo, falei, olha, preciso entender o que está acontecendo. Ele falou, onde que é a sua casa? Eu falei, aqui entre Água Verde e Portão. Aí ele falou, olha, vai demorar, viu? Vai demorar. Porra, já tinha passado 2 horas. E o que acaba acontecendo, né? Se eu sou dono de um restaurante que tem uma boa imagem, se eu atendi os meus clientes bem quando presencialmente era possível antes da pandemia, o que acontece com a imagem desse restaurante quando adere a um serviço desse para entregar comida aos seus clientes? Às vezes a imagem do seu restaurante é prejudicada por um serviço que muitas vezes não é operado por ela. Porém, existe uma outra questão que é chamada o seguinte, que é a coparticipação, né? E aí, se eu escolhi o iFood, o Rappi, o James e outros, eu tenho uma certa parcela de culpa nisso, porque eu estou escolhendo um provedor de entrega que vai levar a minha marca até a ponta. Então não adianta falar, olha, não é culpa minha, viu? A culpa é do Rappi lá, do James, do iFood, eu não tenho nada a ver com isso, minha comida estava pronta. E na verdade não é bem assim. Por isso que tem alguns restaurantes que, inclusive, mantiveram o seu próprio delivery, os seus próprios motoboys. Por quê? Para assegurar o end-to-end que eu comentei desde o início. Se você não tiver um serviço premium, que você olhe do início ao fim, e esse fim, que é a entrega, que é chamado de last mile nesse mundo de serviços, a sua marca pode ir para o buraco, né? Então, é o exemplo aqui. Até o Luiz comentou, é muito difícil privatizar os Correios, tem uma inteligência fora os dados do mundo. Verdade, é difícil. Só que tudo tem um preço, né? Se o governo achar interessante privatizar os Correios e embolsar uma boa quantia com isso, que nesse mundo agora de pandemia, o governo precisa engordar os seus caixas de novo, justamente pelo pagamento de subsídio que foi feito durante a pandemia, ele vai fazer, né? Então, olha aqui, até você comentou, né, Luiz? O Nubank já recebeu o bilhete à mão como convite. Exatamente, isso é um empoderamento do atendente, né? Nubank, uma das funcionalidades mais bacanas é a facilidade de contestar compras. Veja só, isso é algo que num banco tradicional você não consegue fazer. Você tem o mesmo cartão e etc. Então, o que o Nubank está entregando? Uma experiência de uso
de um cartão de crédito. Enquanto os bancos tradicionais entregam um limite de crédito para você gastar. Eles não te entregam uma experiência de uso. Né? Operadores de telefonia deitam e rolam porque há localidades que são a única opção. Exatamente. Aí é domínio de mercado, é o caso dos Correios. Hoje, para você entregar uma encomenda, você depende dos Correios, a não ser que você contrate um serviço de motoboy próprio na tua própria região. Agora, numa outra cidade é mais difícil, ou você vai pagar muito por isso. Né? Então, muitas vezes, a gente está refém, né, dessas empresas, desses organismos. Né? Então, o que está por trás de tudo isso, gente? O que eu quero dizer com esses exemplos aqui? Que hoje os clientes eles estão assumindo o controle do mercado. E o time da Nubank, trazendo esse exemplo, ele percebeu isso. Ele percebeu que quem manda hoje é o cliente. Isso não quer dizer que eu tenho que toda vez lamber os pés do cliente. Mas eu tenho que proporcionar uma experiência que faça aquele cliente voltar. E melhor ainda, que ele fale para os seus amigos e para a sua rede de relacionamento que aquela experiência que esse cliente teve com o produto é ótima, que é chamado de prova social. Ele prova socialmente, com a sua própria experiência, que vale a pena. Então, gente, vamos falar um pouquinho dessa questão do vale a pena. Queria que vocês listassem aqui para mim uma experiência que vocês tiveram, quaisquer que for, que seja, que valeu a pena. Com uma empresa, com um serviço. O que valeu a pena? Vamos lá. O que valeu a pena? Ou se quiserem abrir o microfone e falar. Olha, a Cleide colocou que é usar o Booking. O Booking para reserva, legal. Compra de eletrônico no Amazon. Eu ia falar do Amazon. Que bom que vocês colocaram aqui, Amazon. Viajar de trem de graça no meu aniversário. É legal. Isso é ótimo mesmo. Olha a experiência. O que você faz com isso? Viajar de trem de graça no seu aniversário. Você vai levar amigos juntos, às vezes, né? Você vai conseguir mostrar para outras pessoas que a experiência é ótima. Mercado Livre, pediu uma entrega na sexta, chegou no sábado de manhã. E olha o que é interessante, né, Luiz? O que para você tem valor nessa experiência do Mercado Livre? É a compra do produto? Não, é a entrega rápida. Essa é a experiência que você quer. Né? E Airbnb também. Quando tive que cancelar uma viagem por conta da pandemia, foram super práticos. Experiência, a tua locação do espaço, isso o Booking fornece, né? O Expedia faz. Agora, quando você tem uma situação como essa que é diversa, você consegue resolver. Né? Vou citar o exemplo aqui do Amazon. O Jeff Bezos, né, que é o CEO da Amazon, ele é obcecado por experiência do cliente. Obcecado. E ele tem alguns livros, enfim, e até tem umas cartas, ele fala que é chamado de cartas do Bezos, né? Que basicamente o Jeff Bezos ele fala que é o seguinte, que a imagem de uma marca é aquilo que você fala sem aquela marca estar presente. É basicamente o seguinte, se você tem 2, 3 amigos e você pergunta, o que vocês acham do João? Só que o João não está na sua roda de relacionamento. Alguns vão falar alguns adjetivos. Ah, o cara é legal. Ah, o cara é bom. Amigão. Tal. Por outro lado, você pode falar do Fernando. O que você acha do Fernando? Olha, o cara é meio mala. É um cara... É basicamente o que vem à cabeça, a primeira palavra que vem à cabeça quando você atrela uma marca. Para mim, a Amazon vem o seguinte à cabeça. Compra com um clique. E essa foi a estratégia que a Amazon adotou. Por que ela se tornou o maior e-commerce do mundo? E esse é o caminho que o Magazine Luiza está tentando trilhar aqui no Brasil. E o que o Mercado Livre já trilhou aqui na América Latina e se tornou o maior varejista online. É a facilidade de compra. Né? É o quão rápido você consegue olhar o teu objeto de desejo, entender o valor dele, pagar fácil, rapidamente, e ter uma excelente experiência de entrega. Inclusive, o Mercado Livre, para mim, no meu mundo automotivo, né, eu era responsável por logística antes da Volvo, logística de peças, era o meu benchmark. E eu até coloquei um target para eles, que era o seguinte, para mim é entrega no dia seguinte.
né? Quando você fala de uma peça de caminhão, você já pensou se entregar no dia seguinte? Essa é uma experiência. E agora nós estamos conversando de entrega no mesmo dia, seguindo o Mercado Livre. O Mercado Livre entrega no mesmo dia na Grande São Paulo, de bicicleta, de patinete, enfim, né? Dependendo, obviamente, do produto que entrega pelo peso e volume, né? Então, muito mais do que um produto, do que um serviço, é o quanto aquilo chega rápido na tua mão. E o que está por trás de tudo isso, né, gente? A gente está falando de vários exemplos de empresas de ponta, né? A Nubank, a Amazon, a Booking, a Pick n Pay também é um outro exemplo interessante, né? Pick n Pay é ótimo, né? Quer dizer, é uma carteira virtual, né? Que mais? Vou falar daqui a pouco sobre 5G aqui. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Quer dizer, tudo isso vem para contribuir com uma estratégia de experiência, estratégia de centralidade do cliente. E ter o cliente no centro não significa fazer, como eu falei, fazer tudo o que ele quer. Ter o cliente no centro na estratégia da sua organização é você desenvolver um processo ponta a ponta, conforme aquilo que o cliente deseja. Então, o primeiro aspecto, gente, para desenvolver ou aprimorar uma experiência do cliente é ter uma estratégia do cliente no centro, mas principalmente ouvir o cliente. Você precisa saber o que ele quer, quais são os desejos, quais são os problemas que ele quer resolver, né? Então não adianta você desenvolver um monte de coisa dentro de casa, né? Dentro da sua indústria, lançar para o mercado sem saber mais ou menos o que o cliente quer. O que você acaba vendo muitas vezes? Que o cliente, a gente faz pesquisas de mercado, né? Isso é muito famoso no mundo do marketing, né? Foi feita uma pesquisa, a gente viu uma necessidade, papapá. Mas espera aí, você trouxe o cliente, exemplos de cliente para desenvolver junto contigo na sua organização? E é isso que a Nubank fez. Ela pegou exemplos, uma massa de clientes para desenvolver, para criar a nova fintech com base naquilo que os clientes querem e justamente focando num determinado posicionamento de clientes, clientes mais digitais, que agora eles ampliaram a estratégia para tentar absorver clientes mais tradicionais, com mais idade, né? São os nossos pais, nossos avós, né? Que têm resistência de sair do tradicional porque ainda não confia, né? Que tem aquele simbolismo, né? Que fintech é coisa de hacker, né? E de menino que se aventurou na internet para ganhar dinheiro, e eles acham que o banco tradicional, que tem uma unidade, né? Tem uma sede, aquilo sim é um banco seguro, né? Hoje em dia isso caiu por terra. Por isso que um exemplo é o Itaú, né? O Itaú criou o Cubo de inovação, né? O Cubo justamente para inovar de fora para dentro. Então ele começou a trazer startups, né? Não é porque o Cubo é legal, porque montou uma incubadora, um ecossistema, né? Que todo mundo vai lá, visita, tem interações, network. É porque eles querem melhorar os seus processos internos. E eles aproveitam a comunidade para trazer startups, para desenvolver projetos modelos dentro do banco, para resolver problemas de atendimento, para tornar a experiência melhor e concorrer com essas grandes fintechs. Essa é a ideia do Cubo. E aí, no fim das contas, isso ajuda todo mundo. Então, criou-se um ecossistema, né, e que colabora com o mercado como um todo, né? Então, gente, o que é importante nesse cenário? Vocês que estão iniciando, vamos dizer assim, no mercado de maneira mais profissional e etc., qual que é a grande vantagem desse cenário atual? Que vocês estão num mercado hoje extremamente conectado, né, extremamente ágil, que tudo passa pela palma da mão. Inclusive, eu estava discutindo ontem um serviço que nós queremos lançar, que não é mais um app. A gente viu que teve a passagem pelo mundo dos apps, mas a gente quer mais rápido que o app. Porque, veja bem, qual que é a experiência de um app hoje? Puta, eu tenho que baixar o app, eu tenho que abrir o celular, eu tenho que abrir o app, eu tenho que fazer login no app. Espera aí, mas eu tenho várias interações para fazer. Tudo bem, é rápido, mas puta, o negócio está tão ágil que até isso hoje incomoda. Então, a gente voltou para o tradicional. Nós vamos lançar um link de acompanhamento de um caso específico pelo SMS. O cara recebe SMS, clica no link e já aparece na tela dele. Um clique, né? Claro que daí limita a interação, mas é para visualizar um tracking de chegada de um determinado serviço, né, etapas de entrega. Eu posso, através de um link, eu clico, abre lá um site na web, responsivo aqui para o celular, e eu consigo acompanhar o meu pedido.
Por que eu preciso acompanhar dentro do app, com vários cliques? Por que tudo isso, gente? Porque a simplicidade tem se tornado o principal valor do mercado. E a simplicidade está atrelada à agilidade. Então, não adianta complicar. Vocês que estão desenvolvendo esses projetos aqui, pensem no mais simples possível sob a ótica de quem vai usar. E aí eu trago um outro termo para vocês, que é o User Experience, ou UX, né, os nomes bonitos aí, ou experiência de quem usa, experiência do usuário. Né? Então, deixando essa bullshitagem de nome para lá, isso aqui, CX, é o seguinte, gente, a experiência de quem está usando o teu serviço. Você está facilitando a vida para ele ou não? Para essa pessoa? Você está deixando isso claro, porque essa pessoa realmente pode pegar usufruir do teu serviço e comprar muito rápido, né? E usar rápido. Vou pegar o exemplo do Booking aqui, que foi citado. Veja bem, gente, o Booking, dificilmente, claro, existe uma parcela que aluga, né, reserva hotéis para negócios, mas uma grande parcela é lazer. Inclusive, tem um link lá no Booking, que fala, olha, você está reservando para negócios ou lazer? Porque no Booking ele já assume que é lazer. E se for negócio, você tem que clicar lá para ele entender que você está indo a trabalho, né? Mas qual que é a experiência do Booking hoje? O que o Booking te traz? Ele te traz, obviamente, uma lista de hotéis mais recomendados, ele até classifica, né, os mais populares, aqueles que têm uma nota de feedback, né, de quem utilizou bastante alta, e um equilíbrio de preço que você seleciona. E tudo isso num clique. Né? Se você tiver teu cartão de crédito registrado, você já reserva muito rápido, você já recebe no celular o tracking, o cara lá do outro lado, lá no hotel, já recebe o teu chamado, e às vezes, se ele quiser pedir uma antecipação de valores, ele te pede diretamente ali pelo aplicativo, enfim. É uma experiência de uso. É complexo. Claro que é complexo. Né? Existe 3 agentes, 3 atores nesse processo, que é você que está reservando, o hotel, né? O hotel, a pousada, enfim, e o próprio Booking, que ganha uma taxa em cima daquele aluguel diretamente cobrado da instituição, né? Então, como que você analisa todas essas interações? Pegando esse exemplo do Booking, existe uma área de centralidade do cliente, de estratégia do cliente, que unifica a estratégia do negócio. Então, existe uma estratégia de negócio do Booking? Claro que existe. É o quê? É ganhar maior penetração possível de hotéis dentro da sua lista e a maior quantidade de clientes possível para que ele aumente o seu faturamento pela quantidade de reservas que são feitas. E com uma experiência ótima. Então, você tem uma estratégia de negócio, de crescimento, de países e tal. Aí você tem uma estratégia de experiência do cliente, né? Como é que eu facilito para o cliente fazer uma reserva e até cancelar. Quer dizer, para cancelar uma reserva no Booking é extremamente fácil. Você não tem milhares de perguntas, ninguém te enche o saco para isso, a não ser que tenha regras do hotel, né? Para que você tenha lá limites de cancelamento, que é uma regra da instituição, não do Booking, né? Você consegue interagir rápido, mas existe um outro ponto importante, que é a estratégia desses 2 atores interagindo, né? Do hotel junto com o seu cliente. E isso tudo é muito bem pensado, gente. Muito bem pensado. Não é à toa que esses serviços cada vez inovam. E o que acontece, né, gente? A cada 3 meses, mais ou menos, quando você entra nesses portais, como o Amazon, como o Booking, e vários tantos outros, o que vocês veem? A cada 2, 3 meses, ou até um pouco mais. Geralmente, vocês veem novidades. Olha, mudou a cara. Mudaram um pouco a tonalidade da cor do site, arredondar os cantos. O que passa isso na cabeça do cliente? Puxa, eles estão sempre inovando. Os caras estão sempre à frente. E esse é um ponto importante na nova economia, gente. Aqui o objetivo é de falar de experiência do cliente, mas não há como falar de experiência do cliente e não falar de constante inovação. Inovação aberta, né? Você buscar novos modelos de mercado, buscar a todo momento você revisitar o teu negócio, né? Então, aqui tem mais uma questão, né? Uma análise preditiva tem muito impacto na experiência do cliente. Com certeza tem. E ter uma análise preditiva significa o quê? Você prever o comportamento do seu cliente. Como é que você vai prever o comportamento do seu cliente? Perguntando para ele? Pode ser. Mas principalmente tendo dados na mão. E aí eu acho que aqui essa iniciativa do Tech Labs é bastante importante quando a gente fala de inteligência artificial.
E eu sou bem cético para falar de inteligência artificial. Eu tenho gente na minha equipe que trabalha com isso. E cada dia eu estou aprendendo a respeito disso. É muito bonito falar de inteligência artificial, analytics, data intelligence e vários buzzwords do mercado. Mas no fim das contas, gente, cada interação que a gente tem com o cliente, se a gente puder captar dados, é bastante importante. Ou seja, hoje existem os IoTs, né, o Internet of Things, o Internet das Coisas. Você pode conectar dispositivos em qualquer coisa que você vende e você captar dados. Vou dar um exemplo para vocês, né? No Brasil é proibido, mas em alguns países lá fora, quando você vai experimentar uma roupa, né, em determinadas lojas, você tem o dispositivo do alarme e ali dentro tem uma etiqueta de RFID, que é uma etiqueta de acompanhamento via rádio dentro da loja. E você consegue ver quais são os movimentos que a pessoa faz com aquela roupa. Veja bem, gente. É quase uma geolocalização da calça e da camisa que você pega para experimentar. E olha só que interessante. Não tem câmera, não tem nada, é por movimentos. Então, imagine assim, você pega uma roupa, você vai até o provador, você experimenta uma vez, nós homens, né, somos um pouco mais práticos com isso, a gente experimenta rápido, tal, gostei, tal, leva embora e acabou. Agora, numa loja de mulher, olha que interessante, existe uma experiência diferente. Você sabe que o homem é mais prático, ele é menos preso a detalhes, né, da roupa, etc, certo? Algumas pessoas, depende muito do perfil, claro, mas a maioria sim. Agora, as mulheres não, elas experimentam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, tira, põe de novo, pá, 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 pá. O que a loja pode coletar de experiência com isso? Ela vai coletar, puxa, aquela determinada blusa, estou falando nomes aqui de homem para roupa, tá, mulherada? Eu não sei os termos que vocês usam, vocês têm uns nomes bem específicos para cada tipo de roupa, né? Não sei o quê, tomara que caia, tomara que não caia, enfim. Mas brincadeira à parte, para cada tipo de roupa você pode captar o comportamento, né, de uso e de principalmente de experimentação do produto antes da compra. Olha a base rica que você pode ter numa loja até o momento da compra. A partir do momento que a pessoa comprou, você arranca a etiqueta, coloca lá de volta, você sai com a venda efetuada, você converteu a venda. Mas aí você pode ter, com uma captação de dados dessa, quantas vezes a pessoa experimentou aquela roupa e não levou. E, principalmente, quantas vezes aquela roupa experimentada voltou para a gôndola, voltou para o cabideiro. Porque muitas vezes não caiu no gosto. E sabe o que eu posso fazer com isso? Às vezes eu posso identificar se o problema é experimentar ou se o problema é o preço. Será que não é o preço? Às vezes a pessoa nem pega da gôndola, porque ela bate o olho no preço e fala, ai, adorei, linda, mas não vou conseguir levar, não está no meu orçamento. Então a loja pode fazer uma ciência de dados em cima disso, inclusive definir o melhor produto para determinada gôndola que possa cair no gosto do cliente ou da cliente. E melhor ainda, você já pensou você entrar dentro da sua loja, daquela determinada loja, e você ter um cartão da loja que a pessoa te fornece, você é um dono dessa loja, você fornece um cartão para aquela pessoa que ela identifica o momento que você entrou na loja. E naquele momento ela sabe que você está na loja, que você tem tantos anos de idade, que você tem tanto de altura, tanto de peso, que tem os gostos ABC, e ela faz o cruzamento dos teus dados com os dados das roupas que ela vende. E aí você pode realmente definir as tuas próximas coleções, a tua estratégia de precificação e assim por diante. Então, gente, é isso que é a inteligência artificial. É o quão profundo você possa chegar em análise de dados e não somente captar dados. O pior cenário nesse momento, quando você fala de análise de dados, é transformar dados em informação. É o maior desafio hoje em dia. É o maior pulo da montanha aqui. Ó. E hoje, os profissionais de estatística, né, para quem aí já... Todo mundo tem arrepio quando fala estatística, principalmente eu que estudei engenharia, eu odiava a disciplina de estatística, né? Quem estudou administração também, enfim. Estatística hoje é o berço, é o core da análise de dados, por incrível que pareça. E hoje as universidades estão tentando correr atrás para voltar com esse curso de estatística, porque virou o profissional mais difícil de encontrar.
porque é a ciência de dados que hoje a gente precisa no mercado. Né? Então, gente, dá para expandir isso de uma maneira muito ampla. Pegando um exemplo da indústria onde eu estou inserido, tá? Rapidamente aqui falando de caminhões. Né? No Brasil, hoje, o nosso transporte, 66% do transporte nacional de cargas é feito por caminhões. Então, basicamente, eu quero saber tudo sobre o meu transporte de carga. Eu quero saber onde está, claro, a geolocalização é importante, mas eu quero saber quantas vezes o motorista pisou no freio, quantas vezes ele virou o volante, quantas vezes ele teve pisada brusca, quanto ele dirigiu com esse caminhão em termos de velocidade média, quanto de peso ele carregou, quantos usos de freio motor e vários outros parâmetros de veículo. Hoje eu consigo captar, sabe como? Através desse carinha celular aqui, através de um chip 4G que tem em todos os nossos caminhões hoje. Tenho milhares de dados. Hoje a gente capta mais ou menos 2.300 parâmetros de caminhões que servem para N coisas. Tudo isso é análise de dados. Né? Então, gente, desmistificando um pouco dessa questão que parece um pouco intangível, né, de inteligência artificial, data analytics, etc., muito mais do que obter os dados é cruzar os dados. E aí entra uma questão interessante para a experiência do cliente, que é a inteligência associativa. O que é uma inteligência associativa? É você pegar um dado que está numa base A, aqui em cima, uma outra base B aqui embaixo, que até então eram isoladas essas bases, eu criar conexões entre elas e criar nodos de dados entre uma e outra. E aí ver, puxa, o que esse dado dessa base tem a ver com esse aqui? Que pode ter a ver com aquele outro, e assim por diante. Você cria uma malha de dados e ali você pode extrair milhares de informações e criar produtos, melhorar o seu serviço e assim por diante. Né? E é isso, basicamente, gente, para concluir essa parte aqui da inteligência artificial, que essas empresas que a gente citou aqui, Booking, Amazon, Mercado Livre, Nubank, estão investindo muito. O core dessas empresas hoje é a análise de dados, que são esses dados transformados em informação, e essa informação vira estratégia de experiência do cliente. Então, hoje, essas grandes empresas, não há como desenvolver estratégia de experiência do cliente sem análise de dados robusta. Né? Seguindo um pouco aqui à frente, complementando aqui a pergunta, o quão recente seria esse impacto e como era anteriormente? Basicamente, a análise preditiva, gente, é muito recente, obviamente, né? Muito recente. Por recente que eu digo, os últimos 10 anos, mas ela se torna agora fundamental para as empresas. Fundamental. A subjetividade hoje perde-se clientes, perde-se negócios. Quem hoje não trabalha com dados pode, daqui 5 anos, não estar mais sobrevivendo no mercado. Né? E a Cleide me perguntou aqui sobre, me sugeriu aqui, se tiver um tempinho, comentar sobre a experiência do cliente se encaixa do MVP. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre MVP, sobre o mundo startup, né? Que é criar um novo negócio, uma nova solução. Eu tenho trabalhado com algumas startups, né? Eu sou mentor do Distrito CWB, né? Que é um hub de inovação daqui de Curitiba. Né? Parceiro nosso. Ali no prédio da FAI. Que legal. Lá o Gustavo Comelli, a Vivian, tudo, né? O pessoal lá. Legal. Bem bacana. Então, eu sou mentor lá deles, eu também atuo com outras organizações aí, com mentoria, e num processo de mentoria ajudando algumas startups que hoje já são empresas, né, já em atividade, já com faturamento e tudo, a crescer o seu negócio, a ampliar a visão de negócio. E, basicamente, o MVP, né, quando você vai iniciar um produto viável, né, quando você vai montar o MVP, quando você vai montar o teu exemplo para definir se ele emplaca no mercado, eu digo que não há como fazê-lo sem olhar a necessidade, a vontade ou a dor do cliente. Né? Não há como. Se você criar um MVP hoje, tá, sem olhar essa esfera, pode ser que dê certo. Mas eu vou dizer, a cada 10 startups que não têm uma profundidade em experiência do cliente, 9,9 vão morrer. É muito difícil hoje, no mercado atual, você lançar um novo produto, um novo serviço, né, apostar no MVP sem olhar o cliente, sem olhar a experiência que aquele cliente vai ter com o seu produto. E como é que você vai adivinhar, né,
Que essa é a grande pergunta, né? Um tempo atrás, um dos meus mentorados lá perguntou, Padilha, mas é o seguinte, eu estou inventando uma empresa aqui que eu não sei, um produto, um serviço online aqui, que eu não sei se vai cair no gosto do cliente. Né? Porque eu não tenho ele vivo ainda. Eu preciso entender. Falei, muito bem. Para você criar esse produto, você partiu primeiro, às vezes, de um sonho, né? Muitas vezes é isso. Quando você cria uma startup, você tem um sonho de empreender, você tem um sonho de resolver um problema, você tem um sonho de ocupar um espaço do mercado, de ocupar uma lacuna, né? Mas você não sabe muito como fazer. Então, é importante, muitas vezes, na criação do MVP, e é uma das etapas do Canvas, né? Quando você vai montar um Canvas, né? Então, veja aí, pessoal, Business Canvas para startup, tá? Use o Canvas. O Canvas é uma ferramenta poderosíssima que pode te ajudar a alavancar o teu MVP ou guardá-lo na gaveta. Tá? Então, a inovação hoje, ela passa invariavelmente pelo gosto do cliente. Né? Ou seja, pelo que o cliente pode vir a utilizar, pode vir a usufruir. Então, tente simular isso com algumas pessoas, com aqueles, basicamente, pessoas, né, ou atores que fazem parte do posicionamento do teu negócio proposto, né? Então, se você vai inventar um produto para senhores de terceira idade, convide senhores da terceira idade para fazer parte da sua ideia, que é a chamada cocriação. Hoje, dificilmente MVPs não cocriados têm sucesso. Por quê? Porque você já consegue criar o serviço, criar o produto com o cliente já inserido junto. Aí você tem uma habilidade de desenvolver o produto ou serviço em MVP com maior probabilidade de sucesso. Só que tem uma coisa importantíssima aí, que vai muito do criador, da pessoa. Você está disposto a ouvir nãos e a ouvir críticas a respeito da sua invenção? Porque às vezes você inventou algo, você idealizou algo, você fala, nossa, vai dar certo, vai emplacar. Aí você traz o cliente dentro e fala, olha, isso aqui não vai funcionar, viu, cara? Esse negócio que você pensou aqui, esquece, eu não gosto disso e tal. Aí, às vezes, o que acaba acontecendo? Eu já vi casos reais, tá? O criador, né, o inventor, o sonhador, ele se irrita. E aí ele demite o cliente do MVP. E ele busca outros. Ele vai lá e busca outro e fala o seguinte, olha, deixa eu buscar um cara que tem mais a ver aqui, porque aquele cara me criticou demais, eu não quero. Então, quem está nessa vibe de criação, né, nessa vibe de desenvolver algo novo, vai conseguir emplacar se você passar pela prova de fogo dos críticos. Né? E até vocês estão comentando aqui, né? A experiência normalmente é própria, ou seja, os founders dessas startups vivenciaram os problemas que o cliente sofre e tenta solucionar eles, principalmente as atuais B2B. Só que qual que é o grande ponto quando você fala em B2B aqui, né? Tudo por trás de um negócio B2B ou um negócio B2C, você tem o B2P, que é o Business to People. Seja uma empresa, seja um consumidor, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de mapa de empatia que vocês colocaram aqui exatamente. O mapa de empatia, ele é fundamental para criar um negócio. Vamos trazer o exemplo de novo do Nubank, gente. Vocês imaginem a profundidade e o profissionalismo do mapa de empatia da Nubank. Porque o negócio deles é desenvolvido em cima de empatia. Tudo que eles criam hoje é em cima de empatia. O Nubank foi lá agora e comprou uma outra empresa de investimentos. Ela provocou o mercado, deu um golpe forte na XP, um golpe negativo, no sentido negativo da palavra, mas deu um golpe na XP, porque ela lançou o seguinte, o que meu cliente quer? Ele não quer pagar taxa. A corretora já ganha muito investimento em bolsa de valores com um percentual sobre a operação. O cliente não quer mais ficar pagando taxa de corretagem ali por transação. Então ela foi lá, comprou uma outra startup que já tinha visualizado isso, lançou no mercado. O que aconteceu com a XP? XP foi lá, através da Rico, lá lançou agora taxa zero. E começou a utilizar umas cores da Nubank. Depois vocês pesquisam lá. Contrataram a Bettina Roxo, que é uma das especialistas lá da XP, enfim. Né? E essa atitude deles, né, de já baixar as taxas foi quase que instantânea, se não for no mesmo dia, né, que eles anunciaram essa aquisição.
Então, eles Isso aí, reagiram, isso aí. eu acho que ficaram com um certo receio ali de perder bastante cliente, né? Exatamente. E, de fato, ocorreu um churn. Se você olhar, eu gosto muito de olhar comentários das redes sociais, né? Porque você vê a vida real, né? O post não é a vida real. O que é a vida real são os comentários. Se vocês entrarem nos comentários da Rico, quando eles falam de taxa zero, depois vocês pensem aí, depois vocês vão concordar comigo. O que tem de gente criticando? Ah, então vocês fizeram isso por causa da Nubank, estava na hora, e o home broker de vocês não funciona, quando vocês vão dar um bom atendimento e blá, 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 blá. Né? Ou seja, as pessoas ainda elas estão irritadas com o serviço. Elas se sentiram enganadas. Pô, vocês poderiam ter tirado essa taxa antes. Veio um outro player, né, no mercado que basicamente alfinetou o negócio e aí eles tiveram que reagir instantaneamente, como você comentou, né, Dora? Então, o mercado hoje, ele é exatamente isso. Ele quer, as pessoas hoje querem simplicidade e agilidade. Ninguém quer mais se sentir enganado. E cada vez mais, e isso é um movimento, gente, que começou muito em consonância com essa história da Lava Jato no Brasil e tal, as pessoas hoje estão cada vez mais sedentas de ética. Né? Hoje, a ética ela se tornou matéria número 1 nas organizações, que antes não era. Antes, nas grandes organizações, para você ser um fornecedor e entrar numa grande empresa, você tinha que fazer entre aspas, um agrado ao comprador da empresa, o comprador se corrompia com as pequenas corrupções, ganha um uísque, uma cesta de Natal, aquela coisa toda. Isso era muito comum na década lá de 90, no início do ano 2000. Com todo esse advento aí, né, desse movimento de busca constante, frenética pela ética, essas coisas têm caído por terra. E o cliente, as pessoas, nós aqui consumidores, nós começamos a perceber o seguinte: eu só vou comprar um produto ou um serviço de quem é ético. E hoje a não ética expõe um determinado escândalo através de uma rede social que basicamente pelo celular você já deleta o cliente da sua base rapidamente só por ouvir falar que ele não é ético. Aquela empresa não é ética. Então se tornou matéria obrigatória hoje em dia, nas grandes organizações. Então, veja bem, gostei muito aí, por isso que eu gosto de interagir, né? A insight do Nubank. O que o Nubank está vendendo? Ética. Né? O Nubank está vendendo ética. O Nubank está vendendo transparência. E eu, gente, não ganho royalties do Nubank, tá bom? É um exemplo interessante, né? Que vem à tona. Justamente porque ele vende a transparência. Vende aquilo que eu sempre quis, que é ter uma agilidade no meu relacionamento, ter transparência e tornar o processo cada vez mais simples. Né? Então, gente, quando a gente fala aqui desse escopo todo de experiência do cliente, vocês viram que eu não falei nada aqui de jornada, né? Não falei de persona. Persona somos nós, usuários. Quem são as personas? Persona é posicionamento de cliente, tudo isso é a técnica de desdobramento da jornada de experiência do cliente. E a minha ideia aqui não é entrar nisso hoje, isso é mais para quem quer se especializar em experiência. Mas toda essa estratégia de centralidade do cliente passa por essa jornada de entendimento do mercado. Então, quem que me perguntou aqui sobre a questão não sei se foi a Jaqueline, foi a Cleide, me falou um pouco sobre aqui, né, do MVP com a experiência. Exatamente, a Cleide, né? Então, basicamente, gente, o entendimento do mercado, da necessidade do cliente, das dores do mercado ou das lacunas, porque às vezes quando você tem dor no mercado, quando alguém já tentou uma solução e não deu certo, e enfrenta uma dificuldade. Mas existem oportunidades nas lacunas, aquilo que nunca ninguém viu. Então, se a gente entender o ambiente do mercado, entender o que está basicamente pegando no mercado e trazer isso para dentro da tua organização, para dentro da sua startup, com exemplos de possíveis usuários do seu serviço e desenvolver um MVP em conjunto, existe uma probabilidade do teu serviço dar certo, ou do teu produto dar certo. E vou citar por último um outro exemplo, esse de um amigo pessoal, né? Ele não é uma grande empresa, ele está nesse momento participando de uns processos seletivos na
nas empresas de venture capital, né, para captar recursos, né, para a startup dele, ele criou um aplicativo e um site, obviamente, de jogos para crianças autistas. O que ele fez? Ele tem um filho autista, né, leve, de autismo leve, e ele falou, puxa vida, eu estou aqui, né, com meu filho, sou empresário, né, tem algumas empresinhas lá que ele vende alguns produtos, e falou, puxa, eu vou criar um negócio que, além de ajudar o meu filho, eu vou ter uma contribuição social. E olha a ideia dele. E aqui eu estou falando de lacuna, não estou falando de dor. Tinha uma lacuna no mercado que é fazer o desenvolvimento cognitivo dos autistas, porque os autistas, eu aprendi isso com ele, tá? Não sou especialista, mas pelo que eu aprendi com ele, os autistas eles se concentram muito em determinada coisa. Todo mundo fala que o autista ele gosta muito de catavento, né? Porque ele fica olhando o catavento e ele viaja, né? E justamente ele tem a mentalidade focada, né? E ele criou um jogo, né? Algumas etapas de jogo nesse aplicativo, em que ele induz um caminho para o autista em que possibilita evolução cognitiva, que esse é um dos pontos fracos da criança com autismo. E sabe o que ele quer fazer? Ele quer vender isso para as empresas. Mas, caramba, mas empresas? Porque o que ele detectou? Existe um percentual, que eu não me lembro de cabeça, de grandes empresas que, naturalmente, entre os funcionários dessas empresas, existe um X percentual, que é menos de 10%, que possuem filhos autistas. E aí, o que ele fez? Ele quer, inclusive, ajudar as empresas a ter uma contribuição social. Então, você me paga uma mensalidade, parece que são R$70, uma coisa assim, para assinar o serviço. Ele vende isso para as empresas, não custa caro, dependendo da quantidade de funcionários que tenham crianças autistas, a empresa paga aquela mensalidade para o colaborador, o filho daquele colaborador usa o software, vai se desenvolvendo e a empresa pode vender aquilo como uma boa imagem social, de contribuição social, que ela tem apoio para filhos de funcionários autistas. Olha só a ideia. Agora, você acha, Cleide, que o MVP dele começou desse jeito? Com certeza não. Ele foi incrementando, aumentando. Ele começou pequenininho, começou com 2, 3 pessoas, foi evoluindo, e agora o negócio está lá num dos concursos de Venture Capital lá na Dinamarca, né, de milhares de empresas do mundo, ele está entre as 12. E até onde eu entendi, parece que as 3 primeiras que vão ganhar o aporte financeiro para escalar. Né? Então, exatamente, né, são oceanos azuis, são nichos. Ele descobriu um oceano azul que ele não tinha ideia, iniciou na casa dele, com o filho dele. Né? O filho dele tinha dificuldade de falar no início, contratou fonoaudióloga e tudo, pensou que era algo só da fala, mas na verdade descobriu depois que era autismo. Né? E através de uma situação pessoal, ele foi incrementando, e espero eu que ele tenha né, um sucesso em receber um investimento para escalar isso. E esse é uma lacuna, né, do mercado num determinado nicho, obviamente. Então, para vocês que estão aí, né, nessa jornada, né, da inovação, e nem falo da invenção, que foi o caso dele, o caso dele é uma invenção, né? Mas para quem está no mundo, né, da inovação aberta, tem espaço para todo mundo. Para criar um novo lápis, para criar uma nova caneta, para criar uma nova garrafa de água, não tem problema nenhum. Tem espaço para todo mundo. O importante, gente, é trazer, né, o que o mercado precisa hoje. E o mercado cada vez mais precisa de velocidade, né, precisa de agilidade, precisa de simplicidade. Né? Existe uma fala, se não me engano, eu acho que é do Walt Disney, se eu não me engano, tá? Preciso lembrar quem é o autor, que a grande sofisticação está na simplicidade. Né? Não lembro exatamente quem disse, agora, rapidamente, mas vem da simplicidade, porque é muito difícil fazer coisas simples, que geralmente a gente quer rebuscar as coisas e torná-las cada vez mais difíceis. Né? Legal? Gente, comentários, perguntas. Atendi o objetivo, Eduardo? Alguma coisa a mais que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, que eu pudesse compartilhar? Rodrigo, foi igual a Cleide falou, foi uma aula
que você deu para nós aqui, né? Eu acho que é muito importante aí para nós, né, que estamos começando esse projeto aí da Tech Labs, ter esse tipo de palestra que nos ensina muito para a gente prover uma experiência melhor para os nossos alunos e também aí para os nossos alunos aplicarem nos projetos e na vida pessoal de cada um. Então foi muito bacana, atendeu completamente o que a gente esperava e precisava. E agora eu acho bacana a gente ter mais uns minutinhos aí de perguntas. O que você acha? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Acho que ele caiu mesmo. Acho que caiu, acho que já deve estar voltando. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Daí, assim que ele voltar, a gente faz mais umas perguntas aí. Mas, nossa, eu achei muito, muito bacana a palestra. É muito... algo que agregue muito, sabe? Muito legal mesmo. Toda essa outra visão de como tudo está interligado, né? Sim. Com a captação de dados. Se não me engano, era isso. Né? Isso. Agora a gente tem a era do LGPD, né? Então, a lei que foi aprovada, a Lei de Proteção de Dados, né? Como fica a privacidade, a Jaqueline colocou aqui, né? De fato, esse é um desafio hoje, tá? De fato, esse é um desafio, justamente porque a gente tem visto uma insistência cada vez mais em proteção de dados e prevenção à fraude, principalmente, né? E assim, é possível captar dados, sim, dos clientes, desde que a gente não exponha esses dados. Se for esses dados serem utilizados para desenvolvimento do seu serviço, do seu produto, e que esses dados não sejam distribuídos na sociedade, é possível, sim, captá-los sem problema algum. Claro, tem todos alguns parâmetros, a legislação aborda bem isso, e tem limites, com certeza, para não ter essa venda, principalmente venda de base de dados, que tem muita gente que ganha dinheiro com isso hoje em dia, clandestinamente, né? Do 5G aqui, Cleide, você acredita que o 5G possa impactar a experiência do cliente positivamente? Sem dúvida, sem dúvida. O 5G vai vir extremamente forte, principalmente no aspecto que eu comentei com vocês a respeito de agilidade das coisas. Né? O 5G vai vir para fazer essas transmissões online aqui. Eu não vou precisar mais depender do meu Wi-Fi aqui de casa. Eu vou usar o meu celular para fazer isso aqui com transmissão em alta definição e principalmente para agilizar as transações dos dados. Na verdade, não inventaram o 5G só para fazer live, né? Na verdade, o 5G hoje ele veio principalmente para tornar cada vez mais ágil o processo de utilização de clouds, né? Então, hoje, a ideia é você eliminar hard disks, né, nos seus computadores, né? Ou seja, você não quer mais investir em hardware, você usa tudo isso via internet através das clouds. Então, veio justamente para agilizar isso, né? E esse é o grande ganho, né? Que você ter, imagine, né? Como eu falei, sistemas de lojas, né? Com múltiplas filiais, utilizar o mesmo sistema em cloud. Você não precisa mais ter um servidor em cada loja fazendo a transferência durante a noite dos dados, que isso carrega custo e tudo isso. Então, a ideia do 5G, principalmente, é propiciar essa transferência de dados. E já tem, né? Já puxando um pouco a sardinha aqui, já tem o Elon Musk, né? Desenvolvendo balões, né, para funcionar como transmissores de Wi-Fi, né? Ele vai lançar balões como se fosse satélite de transmissão de Wi-Fi, né? Então o cara é maluco, ele não maluco no bom sentido, ele não vai parar, não sei onde ele vai parar, né? Mas ele não quer mais utilizar a técnica via satélite, ele quer pôr balões de transmissão Wi-Fi e você paga para Tesla, né? Vai ter o Tesla, tem um nome lá que ele citou, enfim, é Tesla.
enfim, tem um nome que ele colocou junto lá que vai ser como se fosse a operadora de Wi-Fi via satélite. Imagine isso. Né? Obsolescência programada, produtos não duram hoje em dia. A empresa não vende peças que estragam logo, forçando o cliente a comprar um novo. Sim, obsolescência programada faz parte do índice de perda. Tá? Existe no mundo, no varejo principalmente, pega um exemplo do supermercado, tá, gente? Supermercado, o que ele faz quando um produto está vencendo rápido? Ele lança uma promoção, né? Então, sempre quando você olhar a promoção no mercado, toma cuidado, porque pode ser produto para vencer. E se ele não vende aquilo, é lixo, tá? Já existe uma taxa de perda e uma taxa de obsolescência programada na cadeia, tá? Faz parte. E isso vale para o serviço também, né? Quando a gente fala de churn, de serviço de telefonia e tudo isso, é a mesma coisa, né? Você já prevê um churn para o teu negócio que faz parte do jogo. Né? Os dados precisam ser anonimizados, sim, dentro da sua organização, né? E de fato, você não pode expandir isso, não pode ser de conhecimento público, exatamente isso, né? 5G pode ajudar na gestão de estoque. Sim, sem dúvida. É o que eu falei da indústria 4.0 ou do varejo 4.0. Existe até o movimento retail 4.0, se vocês procurarem por aí. Né? Então, o 5G é para justamente transferência de dados em qualquer negócio. E falando aí de indústria 4.0, um spoiler aí para o pessoal, no mês de novembro a gente vai ter uma palestra com o pessoal da Robert Bosch sobre a indústria 4.0 também. Então, para complementar um pouco esse assunto aí. Legal. E aí, Rodrigo, eu sei que teve um pessoal que não pôde participar da live hoje, mas eles têm bastante interesse nessa parte aí do Customer Experience. E eu preparei uma perguntinha aqui que é o seguinte, ó. Qual que é o perfil de quem trabalha com Customer Experience ou User Experience? O que alguém que quer trabalhar nessa área precisa ter ou saber e como que funciona um time de Customer Experience, né? Como que se complementam, quais são as funções? Legal, excelente. Bom, falar um pouco sobre a carreira de Customer Experience. No Brasil, ele é bastante nova, tá? O termo Customer Experience, mas na verdade, quando você fala de suíte, isso é mais antigo do que andar para frente, né? Só usou-se aí alguns termos novos, né? Mas, principalmente, essas pessoas elas precisam ter uma visão de processo, de etapas de processo e que a gente chama de etapas de interação, que são os pontos de contato com o cliente. Então, precisa desenvolver o caminho end-to-end. Né? Então, precisa entender aonde começa o teu produto e o teu serviço e aonde termina o teu produto e o teu serviço. Geralmente, claro que começa e termina com o cliente, mas quais são os pontos nessas etapas, porque a pessoa que trabalha com isso, ela vai ter que mapear a jornada completa desse processo. E ela vai entender que nessa jornada existem pontos favoráveis que o cliente valoriza, que ele acha muito bom, e outros que nem tanto. Alguém aqui citou no início, né, daqui da conversa sobre pós-venda, né? Mais ou menos vocês, né? Vocês compram um carro, puxa vida, mandar um carro fazer revisão no concessionário não é um momento legal. Porque você tem duas questões. Primeiro, que você vai ficar sem o carro, e segundo, que você vai gastar dinheiro, né? Então, a experiência do pós-venda tem que ser fantástica, né? Tem que ser fantástica para poder cobrir um aspecto negativo que já é intrínseco no seu mindset. Então, uma pessoa que trabalha nesse métier, ela tem que ter essa visão processual, ter uma visão de muita análise de dados. Hoje não se faz experiência do cliente sem dados. Subjeções é muito perigoso. Não existe nesse mundo eu acho, eu acredito que, eu vi que, me falaram que. É muito assim, olha, dados e fatos na mesa. Então, tem que ser uma pessoa, muitas vezes, até analítica, bastante analítica. Quem não gosta de dados, quem não gosta de profundidade, quem trabalha muito com intuição, não vai ser a pessoa mais bem recebida nessa área, tá? Porque vai precisar muito bem de profundidade de análise e, principalmente, transformar dados de muitas pesquisas, né, que são feitas em informação para fazer o negócio prosperar. Né? Um outro ponto importante é que experiência do cliente
não está, muitas vezes, nos ossos da organização. Tem muitas organizações que não têm estratégia de centralidade do cliente. Há empresas que estão seguindo em CX, em experiência do cliente, pela moda, né? Puta, tem que ter uma pesquisa lá, vou montar uma área aqui, vou pôr umas 2, 3 pessoas lá para dizer que eu tenho. Na verdade, a experiência do cliente é a mesma coisa que a cultura da primeira pessoa, do CEO, do diretor, enfim, até quem está embaixo. Então, é algo que tem que ser permeado na organização, né? Esse é um trabalho que eu, particularmente, eu sou esse missionário, né? Eu falo que também a pessoa precisa ser missionária, né? Peregrina, né? Porque é algo que tem que se falar a todo momento. E se a gente não cita o cliente em todo momento da tua transação na organização, vou dar um exemplo prático. Eu emito uma nota fiscal. Vocês já viram uma nota fiscal de supermercado? Que parto que é? Se vocês pegar um exemplo, aquela nota enorme, aquela tripa enorme, você não consegue entender, né? Outro ponto importante, cartão de embarque. Hoje é muito online. Por que não é simples aquele negócio? Eu quero saber a hora, o portão, o número do voo, onde eu vou, de onde eu estou saindo, para onde eu vou. Hoje é um monte de código, um monte de coisa. Então, para cada mudança de processo que você vai fazer, é colocar o cliente no centro e perguntar qual vai ser o retorno para o cliente. E hoje, nas reuniões que são feitas nas empresas, nas mudanças de layout, né, das áreas e tal, dificilmente as empresas perguntam o que vai trazer de valor para o cliente, né? Vou dar um exemplo numa linha de produção, né? Eu tenho provocado o time da fábrica lá na Volvo assim, fala, legal, você vai fazer uma mudança na linha de produção, o que vai trazer de benefício para o cliente? Mas o cliente não está aqui dentro da fábrica. Sim, ele não está, mas isso vai trazer uma melhoria do quê? De tempo de produção de um veículo, vai trazer que valor indireto para o cliente? Então, quando a gente faz essa pergunta toda vez, significa que nós que estamos nessa linha de frente viramos missionários, né? Então, a gente meio que cria uma igreja do Customer Experience, né? E tentar colocar isso sempre na cabeça de todo mundo dentro da organização, né? Então, exige desse profissional muita persistência. E, principalmente, não pode ter medo do não. Não pode ter medo de resistência, não pode ter medo de ouvir que esse negócio que você está falando da experiência do cliente muitas vezes é besteira. É uma pessoa que exige muita resiliência desse indivíduo, dessa pessoa, para que ela realmente consiga prosperar. Existe, gente, não se apeguem a certificados. Existem algumas empresas aí na internet, tá? Que eu já tive experiência própria, e eu posso falar com propriedade sobre isso, que vende o UOL, efeito UOL. Vamos vender o efeito UOL para a sua empresa. Aí você contrata a consultoria, aí vem uma consultora lá dizendo que a experiência do cliente não está no coração da sua empresa, que precisa estar no coração da empresa e tal, e desenvolve um monte de coisa. No dia seguinte, na hora que acaba essa consultoria, volta ao estado anterior. Por que volta ao estado anterior? Porque isso não está internalizado nos ossos da organização, na cultura da organização. Então, quem está buscando uma oportunidade nessa área, que tem muita oportunidade, tá, gente? Então, para quem está buscando aí, acessem aí na internet o Amigos do CX, tá? Que é um grupo que eu faço parte, que faz parte do meu livro lá também. Amigos do CX é um grupo de profissionais de experiência do cliente, nacional, que existem milhares de vagas postadas todos os dias lá, tá? Esse grupo foi criado por 2 colegas, pelo Bruno, né, e pelo esqueci o nome do outro agora, enfim, mas o Bruno, que é o que eu tenho mais interação, e tornou um grupo enorme. Existe um grupo no Telegram, do Amigos do CX, quem quiser, vou até abrir aqui agora para mostrar, para ver quantas pessoas estão cadastradas aqui. E se quiser falar sobre o livro também, Rodrigo, pode fazer o merchan à vontade. Falo. Ó, tem 1.338 membros do Amigo do CX, tá? E ali dentro são divulgados toda semana muitas vagas e é um networking excelente. Que bacana. Desde quem está começando do zero, para quem não sabe nada de CX, até pessoas executivos da área de CX estão aqui dentro, eu faço parte lá. E o livro, no fim das contas, que a gente acabou escrevendo em conjunto, né? São basicamente 20 e poucos profissionais de Customer Experience. A gente escreveu exatamente isso que eu falei para vocês hoje, sobre experiência prática, experiência real. Nós não estamos lá contando teoria de CX, contando o que significa,
colocar o cliente no centro nas nossas organizações, e eu levei lá o exemplo da Volvo, nas devidas permissões, para falar na jornada que a gente traçou, né? Então, até pegando aqui, a Cleide colocou aqui, tive um Renault e vendi o carro faz uns 5 anos, até hoje recebo os comunicados para fazer revisão. Então, e olha só que interessante, né? Que pena, né? A Renault está gastando dinheiro com quem não é mais cliente, né? Fazer o quê, né? Então, em vez de gastar com quem realmente é cliente, ou até tentar você, né, Cleide? Falar para você o seguinte, pô, vem cá comprar o carro, você já foi dona de Renault, que tal você experimentar novamente a marca? Vem aqui, determinado evento na fábrica, não quer experimentar um pouco o produto, depois a gente pode te direcionar, enfim. Aí fica a dica aí para a área de marketing lá. Não quer nunca mais, tá bom. Então a experiência foi boa. Já vi vaga de customer que era para ser o atendimento. Ah, sim. Isso é um grande ponto, Jaqueline. O que acabou acontecendo? Por essa moda do Customer Experience, as áreas de call center estão sendo chamadas de Customer Experience. Tá? Então, muita gente que trabalha... E não estou aqui minimizando quem trabalha em call center, pelo contrário, é um trabalho extremamente difícil. Tá? Já fui responsável por essa célula, hoje sou responsável pelo atendimento emergencial da Volvo, atendimento 24 horas. Eu conheço, essa é uma área que eu conheço de prática real, né? E de fato, muitas áreas chamam de experiência do cliente, sim, e você se torna um agente de experiência do cliente, não deixa de ser verdade. Então, existe linha de frente de atendimento, linha de frente de retenção de clientes, existe nesse mundo da experiência do cliente você entender aonde que você entraria naquela determinada vaga. Se é uma posição de atender mesmo o cliente, se é uma posição de supervisão de pessoas que atendem o cliente, se é uma posição para análise de dados, para construção de jornada ou até para influenciar estrategicamente uma organização em experiência do cliente. Então, tem de tudo isso nesse mercado hoje em dia, infelizmente. Né? Então... Mas ali, no âmbito do CX, vocês podem consultar muitas posições. Não, com certeza eu vou dar uma olhada ali, porque me interessei bastante aí pelo tema. Rodrigo, mais uma vez aí, eu acho que não tem mais pergunta, acho que a gente vai para o encerramento. Mais uma vez eu queria agradecer você aí pela palestra e pela aula, pelos comentários, o pessoal gostou bastante. E a gente se coloca à disposição aí quando você precisar de algo relacionado aí a tecnologia, a projeto, a gente todo semestre aí vai estar lidando com isso. Então, conte conosco, foi muito bacana ter você aqui conosco. Que legal. Obrigado, gente. Assim, sucesso para vocês, contem comigo. Quem quiser aí me seguir nas redes, né? No Instagram eu sou Rodrigo Padilha BR de Brasil, tudo junto. E no LinkedIn pode procurar pelo meu nome lá, Rodrigo Padilha também. Agora eu estou um pouquinho ausente, eu estou bastante ocupado com algumas coisas, mas eu busco sempre compartilhar um pouco aí da experiência e também aprender com todo mundo. Eu acho que tem bastante conteúdo bem bacana que você posta mesmo, Rodrigo. Eu estou sempre acompanhando ali. Beleza? Legal. Obrigado, gente. Beleza? Valeu, um ótimo sábado. Um abraço para vocês, um bom final de semana aí. Valeu para você também. Valeu. Valeu, tchau, tchau.